Oi, eu sou a Ingrid Marise e você está no canal Histosófico e hoje a gente vai para uma aula do PAIS 3 2025 e obras de referência. E a nossa obra hoje é para falar sobre necropolítica. Você já parou para pensar quem tem o direito de viver e quem é deixado para morrer? Essa é uma pergunta central da necropolítica do escritor e filósofo camarões Achille Mbembe. E esse vídeo a gente vai abordar e trabalhar esses conceitos. Lembrando que nós vamos nos ater aos conceitos que o autor traz em sua obra para que você não perca o foco do entendimento do que a UNB e o PAIS estão atrás aí nessas questões. Então, vamos começar. Quem é esse autor? Nascido em 1957 no Camarões, na África Central, ele é filósofo, historiador, cientista político, atualmente trabalha na Universidade da África do Sul e nos Estados Unidos. Torna-se um dos principais pensadores contemporâneos, justamente por trabalhar conceitos como o colonialismo, a escravidão, o racismo e o pós-colonialismo. Suas obras de destaque nós vamos ter Necropolítica, de 2011, Crítica da Razão Negra, de 2013 e Políticas de Inimizades, de 2017. Lembrando que você deve focar aqui nos conceitos de necropolítica. E vai criar esse termo, necropolítica, para falar do poder que o Estado exerce de decidir quem deve viver e quem deve morrer. Mais do que controlar a vida, o autor ele vai dizer que o Estado ele tem um poder decisório. Então, vamos ver aqui no slide como ele trabalhou isso. Necropolítica apresenta uma análise crítica, então, sobre o poder político e como ele se manifesta através da morte. Ele desenvolve esse conceito para explicar essas formas contemporâneas de subjugação da vida e do poder que os contextos marcados pelo racismo, colonialismo e a violência estatal podem influenciar e como eles influenciam na nossa existência. Na teoria política, ele vai trabalhar com as estruturas do poder que vão determinar quem vive e quem morre nessas sociedades contemporâneas. A outra estruturação de sua obra é sobre crítica pós-colonial. Ele vai, então, analisar as heranças coloniais e as suas manifestações dos sistemas de opressão, e a filosofia africana e essa reinvenção de como ver o mundo sem as influências europeias. A definição central, então, de necropolítica é como o poder de decidir de quem vive e de quem vai morrer. Esse conceito representa o grau máximo da soberania, onde governar significa, fundamentalmente, controlar a morte, mais do que simplesmente administrar a vida. Para o Mbembe, a política moderna, longe de ser guiadas por princípios como liberdade ou da razão, opera frequentemente como a gestão da morte, determinando quais as vidas são dispensáveis e quais as que merecem proteção. Crítica ao biopoder e à biopolítica, de Michel Foucault. Influenciou profundamente a sua obra, de Mbembe, com os conceitos de biopoder e biopolítica, que vai descrever os controles sobre a vida, os corpos e populações. Para o Foucault, o poder está em rede, circula pelas instituições, escola, hospital, família, e é legitimado por saberes como a medicina, economia e direito. Então, o biopoder para Foucault vai descrever quem regula a vida dos corpos e das populações, como saúde, sexualidade, a natalidade. Quais são as limitações teóricas que o autor viu no Foucault? Ele reconhece todos esses conceitos que o Michel Foucault trabalhou, porém, ele disse que não é suficiente para explicar, dado a contextos que não foram analisados e que são decisivos dentro dessas relações de poder. Então, na necropolítica, o que o autor inova ao trazer? Essa proposta do Michel Foucault com uma ampliação, que no caso ele vai considerar o papel do racismo, da guerra, do colonialismo e do terror dentro da sua análise. Então, na verdade, o que o Mbembe fez? Pega os conceitos de Michel Foucault, amplia, faz essa releitura a partir dessas visões de racismo, colonialismo e pós-colonialismo. Então, a necropolítica ela surge como uma resposta a essas lacunas que Michel Foucault deixou, buscando então compreender quais são os mecanismos de poder mais extremos e mais violentos, além de ampliar a análise, dizendo que a sociedade contemporânea não basta entender como se controla a vida, mas também como se legitima a morte de certos grupos. Vamos lá, o racismo como tecnologia do poder.
Ele vai dizer que isso é um instrumento de morte, onde faz a categorização dos matáveis e a legitimação do extermínio. O racismo é um instrumento que permite o Estado exercer seu direito de matar, funcionando como tecnologia fundamental do necropoder. Categorização dos matáveis servem para justificar a criação de categorias de pessoas matáveis, como escravizados, colonizados, prisioneiros e populações marginalizadas. Legitimação de extermínio. O racismo legitima o extermínio ao apresentar certos grupos como ameaças biológicas ou inimigos absolutos da sociedade. Lembrando, gente, que nós vamos nos ater aos conceitos do autor, tá bom? Então, vamos lá. Escravidão e colonialismo como modelos necropolíticos. Ele critica Foucault por focar apenas na Europa. Segundo ele, as práticas de neopolítica sempre existiram nas colônias, especialmente durante a escravidão. Morte e sofrimento das populações negras indígenas foram naturalizadas pelo pensamento colonial e ainda hoje, na visão dele, seguem presentes sob novas formas. A escravidão, um dos primeiros sistemas necropolíticos modernos, o escravo é reduzido a um objeto sem direitos ou voz e vive uma morte em vida, sendo propriedade do outro, já que ele não tem liberdade e nem direito de exercer sua razão. O colonialismo. A colônia é um espaço onde o Estado exerce o poder fora da lei, permite matar impunemente, sem consequências jurídicas, e transforma os territórios e corpos em instrumentos de dominação e exploração. Ele dá o exemplo do apartheid e como o apartheid e a ocupação fizeram, né, a validação dessa necropolítica. Então, ele vai dizer que são espaços. O que você precisa ver e entender na hora de você começar a observar a influência da necropolítica. Você vai ver que todos eles vão ter o espaço fragmentado, um controle populacional e zonas de exclusão. Tudo que vai estar nesse tripé, você já pode colocar na visão do autor, do Mbembe, justamente como uma necropolítica. Então, ali o Estado vai estar decidindo quem vai morrer e quem vai viver. Então, os territórios fragmentados, territórios divididos e controlados através de muros, checkpoints, barreiras físicas que vão limitar essa mobilidade, controle populacional, então populações que são submetidas a regras militares, pobrezas extremas, vigilâncias controladas, impossibilidade do livre trânsito e movimento. E as zonas de exclusão são a criação aí de morte para exclusão, onde o Estado regula quem tem valor e quem não tem valor dentro da sociedade. No Brasil, se a gente fosse dar um exemplo, em 1915, houve uma seca muito profunda. Se você não está por dentro desse assunto, volta no nosso vídeo sobre a invenção do Nordeste, ali do Durval Muniz. E naquele ano, né, muita gente sofreu e pereceu devido à falta de água, à falta de alimentos. Em 1919, o governo faz a inspeção, né, um ministério sobre a inspeção das secas. Ali foram feitos verdadeiros aglomeramentos humanos para dar o mínimo, que era água, comida, e muitos ali estavam em espaços fragmentados, havia um controle populacional e era uma zona de exclusão. Então, de acordo aqui com a teoria da necropolítica, o Estado estava decidindo quem iria viver e quem iria morrer. O autor também traz as máquinas de guerra e a soberania na era global. Nas guerras contemporâneas, o Mbembe observa que não são apenas os estados que exercem o poder de matar. Milícias, mercenários, exércitos privados, grupos rebeldes também exercem essa soberania sobre a morte. A guerra atual, ela se organiza por meio de quê? De máquinas de guerra. Frequentemente, ele vai dizer que são ligados à extração de recursos naturais e redes econômicas transnacionais, criando novas formas de exercício do necropoder, que transcendem as fronteiras nacionais. O que seria, então, para ele, né, essa ideia dessa organização? Começa com uma gestão de população. A gestão de população é uma das principais estratégias da necropolítica, ou seja, massificação. A população inteira são reduzidas a massas descartáveis, refugiados, mutilados, crianças soldados. Então você vai olhar para aquela população, você não vai ver a autenticidade de cada um, a individualidade de cada um, eles são tratados como uma única coisa, justamente para quê? Para desumanizar.
Depois ele vai dizer que existe o confinamento. Pessoas são confinadas em campos, aldeias cercadas ou deslocadas por completo de seus territórios originais. Precarização. A vida torna-se precária, o estado de sítio é permanente, instala com a condição normal de existência. Isso você vê muito em campos de refugiado, em territórios que estão em guerra, ou território que estão ali com desalinhamentos econômicos, políticos, vivendo sob essa subjugação. Então, esse é um dos primeiros passos que já indica fortemente a necropolítica sendo feita. A violência como espetáculo e controle. A necropolítica, então, segundo ele, expõe corpos à dor pública, como na escravidão ou nas execuções coloniais, transformando o sofrimento em um espetáculo com função disciplinar, perdendo totalmente a ideia do que seria você disciplinar um ser humano para recolocá-lo em sociedade e ali você dando fim à sua existência como se tudo fosse resolvido. A guerra passa a operar como instrumento, então, de administração da população e do território, não apenas em conflitos entre nações. O inimigo não é mais apenas político, é biológico, racial, religioso e cultural. Alguém a ser eliminado completamente, mas não derrotado, né? Então, você vai ver muitas práticas de genocídio sendo feitas aqui. Então, isso é o que o autor traz para a gente ao abordar esse tipo de visão. Agora vamos resolver algumas questões, modelo da UNB, sobre o tema de necropolítica. Então, bora lá, necropolítica e o poder de matar. A necropolítica denuncia que, para além de outros controles sobre a vida, o poder moderno também age legitimando a morte de certos grupos. Esses grupos, geralmente racializados e marginalizados, tornam-se alvos de um discurso de segurança que justifica sua eliminação ou abandono. Com base na concepção de Mambembe, é correto afirmar aqui, letra A. Pessoal, eu estava dando pausas nos outros vídeos para vocês poderem ter tempo de responder, mas eu vi que eu tive alguns feedbacks que a gente pode fazer direto. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários suas sugestões sobre essas atividades. A necropolítica é um modelo de soberania que regula igualmente a vida de todos os cidadãos por meio de políticas públicas? Não, exclui cidadãos, reduzem, tira sua autenticidade, transformam ele em massas. B. A necropolítica representa o fim da biopolítica, já que a morte substitui o controle da vida? Diz aí, o que vocês acham disso? Não, não substitui. Ela é uma ampliação sobre o entendimento do controle da vida. O biopoder, segundo Mambembe, é suficiente para compreender as formas modernas de dominação racial e militar? E aí? O biopoder, segundo o Mambembe, é suficiente para compreender as formas modernas de dominação racial e militar? Não são suficientes. Temos que entender a visão do racismo, do colonialismo, do estruturalismo, desapegada à visão europeia. A necropolítica está relacionada à construção de zonas de morte, legitimadas por discursos que desumanizam determinados grupos sociais. Olha, o que a gente, viu lá, de acordo com o autor, essa questão de territórios segregados, exclusões, massificações. Então, tudo indica que seja a letra D. Vamos ver a letra E. A necropolítica se aplica exclusivamente a contextos de guerras internacionais, não sendo observada em estados democráticos? Exclusivamente, não, cuidado com essas palavras, exclusivamente, somente, unicamente. Não, qualquer cenário que você veja, que você está tendo ali as características de massificação, de exclusão, território sobre controles, controle sobre as populações, seja natalidade, gêneros, até mesmo você separar por classes sociais. Isso já é um indicativo que alguém está sendo escolhido para viver ou escolhido para morrer. Então, resposta gabarito, letra D. Se você escolheu essa, você acertou. Vamos para a próxima. A questão número 2 fala sobre Foucault, e os diálogos e críticas. Mambembe retorna conceitos de Michel Foucault como biopolítica e biopoder para construir a sua análise de necropolítica. No entanto, propõe uma crítica ao eurocentrismo Foucaultiano, defendendo que os mecanismos de poder de matar foram historicamente aplicados nas colônias e continua operando nos territórios periféricos. A partir da relação entre os dois autores, assinale a alternativa correta. Gente, na UNB, eles usam muito
certo e errado. Então, quando você for julgar aqui, julga se está certo ou se está errada, ok? Então vamos lá. Foucault e Mbembe negam que o discurso tem um papel central na legitimação do poder, errado, tá? Eles não negam, eles dizem que isso continua. Para Mbembe, Foucault ignora o fato que a violência nas colônias foi mais simbólica do que material? Não, ele não fala sobre isso. Então esse item está errado. Letra C. A crítica de Mbembe destaca que o biopoder é uma teoria suficiente para entender o colonialismo contemporâneo? Não é suficiente. Está incompleta. Então, item errado. Foucault analisa principalmente o controle da vida. Já Mbembe amplia a análise para o controle da morte e a sua legitimação radicalizada. Olha, esse item está bem interessante. Letra E, ambos autores afirmam que o poder moderno se baseia exclusivamente errado. Então, resposta, letra D. E para finalizar, nossa última questão, no Brasil, exemplos de necropolítica são identificados nas favelas, nos presídios e nas populações negligenciadas durante a pandemia da Covid-19. Esse espaço e grupos historicamente vulnerabilizados são tratados como descartáveis, revelando a persistência de uma lógica de morte seletiva. Considerando o conceito de necropolítica, é correto afirmar. Então, considerando o conceito de necropolítica, é correto afirmar que o uso da força estatal nas periferias urbanas sempre respeita os princípios constitucionais? Não, não são tratados como iguais, não são vistos como iguais, né? Existe sim uma grande segregação. Letra B. A necropolítica no Brasil se manifesta por meio da priorização do bem-estar social sobre os interesses econômicos? Não. Primeiro o interesse econômico, depois a priorização do bem-estar. Lembram-se da frase, o Mbembe pode justificar aquela frase do ponto de vista da necropolítica, quando se diz primeiro economia, o resto a gente vê depois, né? Então, ali seria a priorização em cima das populações. C. O abandono estatal de determinadas populações, como durante crises sanitárias, revela a atuação da necropolítica como política de exclusão. Na visão do autor, seria isso sim, pessoal. Vamos ver aqui. A guerra às drogas contribui para a redução da desigualdade? Não, para o aumento da desigualdade. E o conceito de necropolítica não é aplicável ao Brasil. É aplicável ao Brasil, é aplicável em qualquer território. Letra C. Do ano de 2025, espero que você tenha gostado. Não esqueça, pessoal, de ajudar esse canal a crescer, a chegar em mais gente que está estudando. Esses assuntos são extremamente interessantes para te dar mais argumentação nas suas redações. Então já compartilha com aquele seu amigo concurseiro que está estudando, que está se dedicando aí. A gente volta no próximo vídeo, e se você quer temas, né, diferentes do que eu estou abordando, deixa aqui nos comentários, que assim que possível voltarei. Tchau, tchau!